Bom dia, estamos começando o nosso Despertar com Deus nesta terça-feira. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que você tenha um grande dia na presença do Senhor. Hoje é dia da nossa entrevista. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar o nosso entrevistado. Mas antes, bom dia, pastor João Emílio. Bom dia, pastor Wander, bom dia a você que nos acompanha hoje, nesse dia que Deus criou para nos abençoar e para que nós vivamos para a glória dele. Na entrevista de hoje, eu tenho certeza que será uma oportunidade de nós nos enriquecermos com experiências do nosso entrevistado de hoje, que o pastor Wander já vai apresentar. Gente, o mês de setembro nas igrejas batistas por todo o Brasil é celebrado o mês de missões nacionais. O que é isso? É o tempo em que a gente celebra a atuação evangelística das nossas igrejas através dos nossos missionários espalhados por todo o Brasil. E está conosco aqui um missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, que é o pastor Jefferson, atuando no estado de Santa Catarina, ali numa cidade fronteiriça com a Argentina. Bom dia, pastor Jefferson. Bom dia, pastor Wander. Bom dia, pastor João Emílio. É um prazer estar aqui com vocês. Estou hoje em Santa Catarina, sou catarinense e estou atuando no campo na cidade de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, fronteira com a Argentina, que também faz fronteira com o Paraná, na cidade de Barracão. Então são 3 cidades, fechando ali a tríplice fronteira, lá no extremo oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Então é lá que nós estamos trabalhando para a glória do Senhor. Que coisa boa, pastor. O senhor está como missionário da Junta de Missões Nacionais, mas conta pra gente como é que é esse negócio de chamado missionário. A gente ouve muito isso, muitos ouvintes, telespectadores estão também, já ouviram isso alguma vez, não é isso, pastor João? O que é esse negócio de ser chamado por Deus para uma missão específica num lugar? Olha, pastor, a chamada de Deus para as nossas vidas é uma coisa... Eu gosto de brincar, assim, dizer que é uma coisa louca, né? Nosso Deus, assim, ele é muito maravilhoso e o meu chamado, ele foi, assim, acontecer num momento muito bom da minha vida. Eu era sargento do Exército, servia em Rio Negro, no Paraná, e nessa época eu já estava casado, a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, e eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu 3 dias após o nascimento do meu filho. Então, com a morte da minha mãe, veio esse chamado de Deus para a minha vida. Porque eu queria tanto falar de Jesus, mas deixava isso para lá, deixava para depois. Primeiro eu vou criar minha família, constituir casa, depois eu vou ter a minha vida com Deus, meu relacionamento, ser pastor. Mas aí Deus realmente me chamou, me pegou pelo calcanhar, não deixou eu escapar. E quando a minha mãe faleceu, na morte dela, Deus realmente confirmou esse chamado na minha vida, porque a minha família toda foi criada num lar católico, espírita, então teve todo esse contexto e eu gostaria muito mesmo de falar de Jesus para eles, mas faltava alguma coisa. E foi aí que realmente Deus deu o impulso dele, e aí eu larguei o exército, saí do exército, fui para o seminário estudar, e aí, a partir de então, Deus me chamou para a obra, e eu estou em Santa Catarina, fui para a cidade de Dionísio Cerqueira, onde eu estou lá há 5 anos, plantando igreja naquela região. Quer dizer, foi um chamado a partir do momento de dor na sua vida, sim, em que você sentiu a confirmação de Deus de ir para o seminário, largando o exército e indo servir a Deus nesta cidade em Santa Catarina. E, pastor Jefferson, esse chamado de Deus, qualquer pessoa pode ter? Pastor, desde que você tem um compromisso real com Jesus, qualquer pessoa pode ser chamada por Deus. Eu creio que todos nós somos chamados por Deus para uma determinada área, para uma determinada obra. Só que muitas vezes o que nós fazemos, nós guardamos esse chamado no bolso. Deixamos para tentar resolver isso depois. E às vezes Deus nos quer hoje, naquele momento, naquela hora, Deus quer nos usar. Então, qualquer pessoa pode ser chamada por Deus para o ministério, para a obra do Senhor. E assim como aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa é filha de pastor batista, e na época ela recebeu o chamado com 12 anos e foi procrastinando isso
né, por muito tempo, e somente após o nosso casamento que ela realmente teve esse despertar. Então, basta você realmente ter um compromisso sério com Jesus, real com Cristo, que Deus vai usar você. Né? Eu creio dessa maneira, dessa forma, e incentivo, né, os jovens, os adolescentes a ter experiências com Deus, né, e ouvir esse chamado de Deus para as suas vidas. Certo. Pastor Jefferson, o irmão está trabalhando, então, com plantação de igrejas. Sim. A minha pergunta é a seguinte, tem muita gente que acha que já tem igreja demais pelo Brasil, que tem igreja para todo lado. Você está trabalhando justamente para plantar igreja. Por que você acha, na opinião do senhor, o Brasil precisa de mais igrejas? Então, pastor, em nossa cidade, na cidade onde eu estou inserido, nós temos um contexto de depressão muito alta, né? Muitas mortes por causa da depressão, muito suicídio. Então, a nossa visão para o extremo oeste de Santa Catarina é realmente expandir o evangelho do reino para que essas pessoas que estão passando por essa situação possam ouvir uma palavra que venha né, ao encontro das suas necessidades. Eu atuo lá na cidade como bombeiro voluntário. Então, eu tenho visto esses contextos, né, atendido pessoas que têm tentado suicídio, né, tomando medicamentos, tomando veneno, e até mesmo pessoas que se suicidaram, infelizmente, né, por causa da depressão. E isso é uma coisa que nos enche o coração de vontade ainda mais de plantar igrejas, de disseminar, dissipar, né, o evangelho do reino para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não têm, né, um lugar para ouvir a palavra do Senhor. E como diz o pastor Bill Hybels, né, uma frase que ele cunhou, que hoje é usada no mundo inteiro, a igreja é a esperança do mundo. Numa sociedade perdida, numa sociedade sem esperança, desacreditada da política, distante de todos os preceitos de Deus, a igreja se torna aquele grande núcleo da proclamação do evangelho, da transformação da mente do homem, da sociedade, e lhe dando ele um outro sentido de vida, não é isso, pastor João? É verdade. E, pastor Jefferson, a sua igreja, a igreja que o irmão está plantando, tem quantas pessoas até agora? Certo, pastor. Nós estamos lá já há 5 anos. Sim. E hoje eu conto com 15 membros na igreja. Eu sabia que era 15, eu estou fazendo a pergunta justamente porque eu queria que o senhor desse essa informação. 15 pessoas. Uma vida como a do pastor Jefferson, dedicada até agora, nos últimos 5 anos, para ganhar 15 pessoas para Jesus, consolidadas ali. Agora, as 15 valeram a pena, pastor? Com certeza, né? Com certeza, tem valido a pena. E essas 15 pessoas são inspiração a continuar, a vivenciar essa glória de Deus nas nossas vidas. E através delas nós já estamos avançando, né? Estamos indo para outras cidades, inclusive na Argentina temos trabalho, em outras 2 cidades ao redor de Dionísio Cerqueira também temos trabalho, junto com essas 15 pessoas. São pessoas que estão envolvidas em Operação Jesus Transforma, em evangelismo. Então, realmente, assim, falta agora, né, o grande mover de Deus para trazer mais pessoas, mas hoje nós estamos com 15 membros dentro da nossa congregação. Temos uma frequência, né, de 45, 50 pessoas nos cultos, mas ainda, né, almejamos que seja uma igreja relevante, não só ali na sociedade, na cidade, quanto em todo o extremo oeste de Santa Catarina. Nós estamos nessa entrevista com o pastor Jefferson, vamos ao intervalo muito breve, daqui a pouco voltamos. Leadership is a craft, and gaining mastery over our leadership skills requires intentionality. No one drifts their way into becoming a better leader. We hone our leadership gifts by placing ourselves in intentional growth environments. If you want to be a better leader, you need to go where leadership is taught, and the payoff is huge. Let me introduce you to the lineup for this year's Global Leadership Summit. I remember the day when I got an email from my daughter Shauna, and she came across an author named Brené Brown. You know, she's done research in the field of shame and guilt and how do you lead by lifting people instead of shaming people. I think she's going to be one of the
big surprise hits of the summit this year. I can't wait for her talk. Colin Powell is a reflective and thoughtful leader. He's an amazing person, and I called him in hopes that he would come back live. It was one of the quickest conversations I've had with a world-class leader. He said, Bill, I'd love to. What are the dates? When I saw the background of a particular individual, I learned that this individual had gone from being a virtually unknown minimum wage worker into one of the most successful Hollywood producers of our day. He's the producer of Survivor, The Voice, Shark Tank, and that the reason why he wanted to meet with me was because he wanted to take his money and his expertise and make the name of Christ better understood and appreciated worldwide. I thought, are you kidding me? Who does this? And the person I'm talking about is Mark Burnett. In my opinion, Andy Stanley is probably in the top 1% of effective pastors in the entire world. His wisdom comes straight from his gut. I mean, he lives it. He works in the church every day, every week, every month. We've had Andy at the summit in the past. Every single time he rings the bell. That's a look into the world-class leadership faculty that our team has put together. I have the opportunity to do the opening session. The full faculty includes Colin Powell, Andy Stanley, Mark Burnett, Oscar Murillo, Patrick Lencioni, Henry Cloud, Brene Brown, Vijay Govindarajan, Joseph Grenny, Bob Goff, Chris Brown, and Liz Wiseman. You're a leader. It's your job to keep your passion hot. Do whatever you have to do. Go wherever you have to go to stay fired up as a leader. See you at the summit. O Brasil produz cerca de 180 mil toneladas de lixo todos os dias. O aumento da população, o uso inadequado de materiais, a geração de resíduos orgânicos, além do descarte incorreto, são a preocupação de todos. Elimine seu lixo corretamente, não jogue lixo nas ruas, não faça queima, invista na reciclagem. Atitudes como essas são positivas para todos. Nós voltamos agora com a nossa entrevista com o pastor Jefferson, que é missionário nosso na região de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Pastor Jefferson, quais são os grandes desafios missionários para o Brasil hoje? Pastor, Santa Catarina, eu quero falar um pouco do estado, Santa Catarina, né? Depois nós jogamos um pouco mais para o resto do nosso Brasil, mas Santa Catarina tem um déficit muito grande de trabalhos. Então, hoje nós somos em 83 igrejas em todo o estado. E da onde eu estou até a igreja mais próxima, batista, são 200 quilômetros. E nosso grande desejo é colocar mais missionários no sul do Brasil. E essa tem sido o motivo de nossas orações, o pedido a Deus para que Deus envie pessoas para essa seara que é tão grande, que precisam de pessoas. Então, o nosso maior desafio hoje são pessoas vocacionadas, pessoas que desejam amar a Jesus lá no sul do Brasil, né? A nossa ênfase esse ano realmente vai ser levantar pessoas que queiram ir para o sul. Eu sei que o sul, sim, tem grandes desafios, né? Algumas barreiras na área da religião, também a questão do frio. O sul do Brasil é muito frio, então isso acaba impedindo um pouco as pessoas de ir para o sul. Mas eu creio que Deus vai fará um mover muito grande e pessoas irão ser chamadas para esse ministério, para o sul do Brasil. E com certeza esse nosso desejo, né, de ver o sul alcançado para Cristo acontecerá. Esse é o nosso sonho. Então esse é o nosso maior desafio. E eu creio assim que, como missionário lá no campo, né, o envolvimento das igrejas, o envolvimento dos batistas brasileiros, indo para o campo, né, através das suas orações, né, estando lá conosco, através de viagens missionárias, esse é o nosso maior desafio, né, para despertar as igrejas do nosso Brasil para se envolver com a obra missionária, não somente através da sua oração ou da sua oferta, mas também indo ao campo, conhecendo as realidades e investindo tempo, né, no solo brasileiro, que realmente precisa muito de pessoas que amem a Jesus e preguem a palavra do Senhor, não só no sul, mas no sudeste, no oeste, né, no norte do nosso Brasil.
Pastor Jefferson, na sua experiência de vida, o evangelho tem mudado a situação social das pessoas? Muda o ambiente, o contexto no qual elas estão inseridas? Com certeza, pastor, com certeza. Na região onde nós estamos, eu atuo como bombeiro voluntário e nós criamos um projeto chamado Projeto Resgate, que resgata valores, princípios, só que esses valores são os valores da palavra de Deus e nós aplicamos isso dentro de 2 escolas dentro do município. E esses valores são valores simples, coisa que nós aprendemos quando era mais criança, que era amar o pai, a mãe, respeitar os mais velhos. Tudo isso dentro da palavra de Deus e tem trazido assim um mover muito grande. Uma experiência rápida assim foi, nós fizemos uma tarefa com as crianças. Elas iriam chegar em casa e dizer para o pai e para a mãe que eles amavam o pai e a mãe. Aí um pai chegou para mim e falou assim: pastor, o que está acontecendo? Meu filho acho que quer alguma coisa. Eles não estão acostumados com com essa situação. E aí então esse trabalho começou a crescer. E com isso nós entramos em outras áreas da sociedade, para atuar dentro da cidade. Muda até o relacionamento familiar, né? Sim, até o relacionamento. Nós tínhamos problemas lá com crianças, onde a mãe de um aluno matou o pai de outro aluno e os dois estavam na mesma sala. E aí você tinha que lidar com esse contexto, Então, nós conseguimos lidar com o contexto dos 2 alunos e também com a família deles. Então, realmente é uma situação muito linda, pastor Jefferson, a respeito daquilo que o Evangelho faz. Quando o Evangelho chega na vida de uma criança, é uma coisa maravilhosa, porque os pais que têm seus filhos convertidos a Jesus, eles terão uma tranquilidade com relação ao comportamento dos filhos, uma tranquilidade muito grande. Os pais se preocupam muito, estão se desgastando muito com os filhos que saem para aventuras, coisas muito arriscadas, colocam em risco tantas vezes a própria integridade física. O Evangelho vem para dar juízo. O Evangelho vem também para trazer harmonia e responsabilidade dos filhos para com os pais. Com certeza, Para ensinar, corrigir. E esse é o nosso objetivo, Para que realmente haja uma mudança na vida da pessoa, Aquele evangelho realmente integral, não é somente o espírito, mas a vida da pessoa também ser transformada por Jesus. E isso nós temos observado na vida, não só das crianças, mas também de muitos adultos. Isso realmente tem sido um ponto assim que nos deixa muito felizes em saber que está havendo essa mudança. Levou 4 anos para começar a ver uma mudança real. Então, nesses últimos 5 anos de trabalho, agora nesse último ano que nós temos conseguido observar muitas coisas desse agir de Deus na vida das pessoas. Está começando a colheita. Sim, começamos a colheita. Mas você que nos assiste agora pode ver a importância de uma igreja. Quando a gente fala de multiplicar igrejas, de plantar igrejas em toda parte, é porque nós estamos levando a boa palavra de Deus, o puro evangelho de Jesus, e é isso que muda a personalidade de alguém, muda o propósito de vida, muda a história de uma pessoa. Então, o plantar igrejas, pastor Jefferson, é esse expandir do reino em todo o país, em todos os cantos do Brasil. Com certeza. Quantos missionários temos hoje na Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista? Pastor, hoje nós somos em mais de 600 missionários. Espalhados pelo país todo? Por todo o Brasil. Quando eu entrei há 5 anos atrás, nós éramos em 107. Eu sou o número 107. Certo. E hoje nós somos em mais de 600. Então, temos visto assim um crescimento realmente relativo e isso tem nos deixado muito felizes, mas ainda queremos crescer muito mais. E esses missionários vão especificamente para lugares difíceis, Cidades Sim. pequenas, lugares de fronteira, no meio de índios, não é isso? Isso mesmo. Então, os missionários hoje que a Junta mantém, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, da qual eu sou missionário, tanto com ribeirinhos lá na Amazônia, quanto índios. Nós temos trabalho também nas Cristolândias, nas Cracolândias do nosso Brasil, Temos a Cristolândia que tem feito um trabalho maravilhoso, tem alcançado muitas vidas e isso realmente tem sido para a glória de Deus. O reino está crescendo, o evangelho está sendo pregado e isso nós agradecemos a Deus, que Deus realmente tem feito a obra nesse tempo.
E nós estamos muito felizes com isso, né, com esse mover de Deus. Por isso que precisamos ainda mais, queremos avançar ainda mais pessoas, mais vocacionados, mais igrejas investindo, mais igrejas indo, mais igrejas orando, mais crentes colocando o seu joelho no chão para que o trabalho missionário possa crescer ainda mais. Muito bem. Alguém pode estar nos assistindo agora e perguntando o que é junta, né? Sim. A junta é a organização da qual o pastor Jefferson faz parte, é a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, das Igrejas Batistas. O pastor Wander já falou a respeito disso. As igrejas batistas de todo o Brasil se reúnem num grande esforço evangelístico e cooperam. A Junta de Missões Nacionais coordena o nosso exército de missionários por todo o Brasil, um povo maravilhoso por quem nós oramos, e queremos convidar você também que ore e contribua naquilo que Deus colocar no seu coração. Pastor Jefferson, nos dê aí um testemunho de alguém que teve a sua vida transformada, que está lá na sua igreja, que valeu a pena investir na vida dessa pessoa. Pastor, nós temos vários testemunhos, né? O campo nos dá essa... Mas um assim, que marcou muito a minha vida foi de uma jovem chamada Rayane, que ela era emo, sabe, né? Aquele pessoal que gosta de ser meio sentimental. E eles estavam vivendo uma crise muito grande na sua família. E nesse tempo, nós entramos na vida dela, aplicamos, né, falamos do amor de Jesus para ela, e ela tomou uma decisão por Cristo. E a vida dela transformou-se completamente. Hoje, ela é ministra de música na igreja, né, tem um testemunho assim muito grande. E o pai dela, ele foi um homem assim, que influenciou muito no meu ministério, porque ele me ameaçou de morte. Né? Ele foi na igreja lá, né, me ameaçando de morte e tal. E com isso eu entrei em outro sistema, que foi nos bombeiros, porque ele era bombeiro. Então eu entrei lá dentro para ganhar ele para Jesus, porque eu pensei, ou eu levo ele para Jesus ou ele me leva, né? Um dos dois tem que ir. Então eu entrei nesse contexto e aí abriu o nosso leque de evangelismo. Então a vida da Rayane foi muito importante para o nosso ministério e hoje, né, ela vive para a glória de Deus. Muito bem, nós estamos na nossa entrevista com o pastor Jefferson, vamos a mais um intervalo e voltamos já para orar por você e pedir por sua vida e por toda a obra missionária pelo Brasil. O Brasil produz cerca de 180 mil toneladas de lixo todos os dias. O aumento da população, o uso inadequado de materiais, a geração de resíduos orgânicos, além do descarte incorreto, são a preocupação de todos. Elimine seu lixo corretamente, não jogue lixo nas ruas, não faça queima, invista na reciclagem. Atitudes como essas são positivas para todos. Estamos aqui com o pastor Jefferson, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, fazendo um trabalho belíssimo lá em Santa Catarina, no extremo oeste. Pastor Jefferson, as pessoas ficam pensando o seguinte: missionário, ele tem que ser um cara solitário e sozinho lá para o meio do mato, lugar difícil. Conta um pouquinho da sua vida. O irmão é casado, tem filhos, e como é que é o envolvimento da sua família com essa obra missionária? Sim, pastor, sou casado há 11 anos, né, com minha esposa Simone. Tenho 3 filhos, o Natan, Nicolas e Theo. O Natan tem 9 anos, ele é um missionário nato, já participou de 4 programas evangelísticos Jesus Transforma, e todos eles evangelizando, entregando folheto. Né, ele é baterista, toca violão, contrabaixo, então ele é meu músico. O que eu não sei fazer, ele faz. E o Nicolas tem 5 anos, é um menino muito inteligente. E o Theo, né, o nosso mais novo fruto, tem 1 ano e meio. E assim, a minha esposa é missionária também, e atuamos juntos, né? Ela coordena o projeto Resgate dentro das escolas, e eu coordeno o projeto dentro do fórum, com menores infratores e crianças que têm vulnerabilidade, que apanharam, né, sofreram abuso sexual, e nos bombeiros. Então a gente atua junto. Somos uma família toda missionária. Então, toda a família é missionária? Toda a família. Não tem... Ela é filha de pastor, né? Então já foi criada nesse rumo. Eu que entrei de gaiato e acabei, né, levando, assim, influenciando toda essa família. Agora, o chamado de Deus que o irmão disse que recebeu, na verdade, quando uma família toda vai, toda a família é chamada, né, pastor? Sim, com certeza. Por Deus para esse trabalho.
Com certeza. E eu creio, e eu tenho orado por isso. Eu quero que os meus filhos sigam o mesmo exemplo. Não importa o que eles vão ser na vida, eu quero que eles sejam homens de Deus. E tenho orado, Deus, que eles sejam missionários. Né? E eu sei que às vezes um pai fica pensando assim, meu, missionário, né? Já fica pensando, vai sofrer, vai... Sofre não. Deus é com a gente, Deus é quem nos guarda. Desde o dia em que nós colocamos os pés na cidade de Dionísio Cerqueira, Deus tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos sustentado. E isso para nós é um privilégio, poder servir a esse Deus maravilhoso, que não tem como explicar, né? Um Deus tremendo. E para nós é um privilégio fazer isso, né? Servindo ao Senhor no campo missionário, aonde Deus nos colocou. E você que conhece o Evangelho de Jesus, você que já foi alcançado por Jesus, assim como eu e o pastor Jefferson, o pastor Wander, nós queremos reunir as nossas forças e nos empenharmos ao máximo para que o Brasil conheça Jesus. Ore a Deus e pergunte ao Senhor como você pode colaborar para a expansão do Evangelho no Brasil. Se você é membro de uma igreja batista, vamos entrar na campanha de missões nacionais de todo o nosso coração. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o dia, essa é a hora. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo tem todo o poder. Só Jesus Cristo salva. Há coisas que homens podem fazer, há coisas que dinheiro pode comprar, mas há coisas que só Jesus pode realizar na sua vida. Ele está com você hoje e você deve viver hoje na perspectiva de que Ele é uma realidade. E falando em Jesus como realidade, nós queremos convidar o pastor Jefferson para orar por nós. Pastor Jefferson, muitas pessoas nos acompanhando nessa manhã, pessoas em hospitais, pessoas doentes, também pessoas agora se preparando para sair para um dia de batalha, um dia de trabalho. Nós vamos suplicar a Deus por você. Pastor Jefferson vai orar agora. Amém. Então, queridos. Querido Deus, nós queremos engrandecer o Teu santo nome e a Tua beleza. Dizer, ó Pai, que somos gratos a Ti, ó Deus, por nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e através de nós. Pai, clamamos ao Senhor, ó Pai, envia pessoas, envia missionários, homens e mulheres de Deus, para esses campos, ó Pai, para as cidades, para os bairros, para os hospitais, pessoas, Deus, que falem desse Teu amor, pessoas que vivam, ó Deus, o Teu Evangelho, sim. Para que as pessoas, Deus, que estão passando por dificuldades, as pessoas que estão precisando de uma palavra, as pessoas, Deus, que estão nesse momento sofrendo, possam, ó Deus, sentir o Senhor, amém. Ouvir uma palavra do Senhor. Por amém. Isso, ó Pai, nós clamamos, choramos, ó Deus, e pedindo que o Senhor envie pessoas para essa tão grande seara, amém. Que nós precisamos, ó Deus, de homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Sim. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que eu tenho de ser um missionário, pela oportunidade que eu tenho de servir ao Senhor. Amém. E eu quero fazer isso, ó Deus, vivendo para a Tua glória. Amém. Porque esse é o meu objetivo, ó Pai, viver para a glória de Deus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jefferson, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Amém, pastor. Que Deus lhe abençoe e a você. Amanhã, aqui, estaremos novamente às 7 horas para mais um Despertar com Deus. Que Deus te abençoe e tenha um grande dia na presença do Senhor.